Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos acompanham. Estamos começando mais um programa Vivendo com Sabedoria e hoje o pastor Edivan, pessoal, está de visual novo. O que é que vocês acham? Coloca no comentário aí, né? Fiquei elegante, tá melhor? Não vão colocar que eu fiquei mais velho não, tá bom? Pessoal, estamos felizes, né? Estava necessário usar óculos, né? Não estava assim já com muita dificuldade de ler a Bíblia, né? São as letras muito pequenas. Então, eu resolvi fiz o exame, estou usando óculos para poder melhorar mais, tá bom? E eu quero agradecer a Deus por todos vocês que têm orado por nós, que têm acompanhado esse programa, que é um programa muito sério, né? Onde o nosso foco aqui é levar a palavra do Senhor a todos aqueles que querem aprender mais a palavra do Senhor. Aprender nunca é demais. Quando você vê uma pessoa que acha que já sabe tudo, irmão, né? Que sabe tudo, né? E não aceita conselho de ninguém, se afaste dessa pessoa. Às vezes é uma pessoa muito arrogante, então não dá nem para andar com esse tipo de pessoa. Pessoa que não quer conselho de ninguém, acha que sabe de tudo, não senta para ouvir ninguém. Quando vai ouvir alguém, fica criticando toda hora, só elas. A mensagem só é boa quando ela está pregando, né? Então, se afaste desse tipo de pessoa, tá bom? Então, quem não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Temos sempre que sentar para estar aprendendo e ter muita humildade para ouvir também outras pessoas, né? Então, que Deus possa abençoar nossas vidas. E vamos aqui para mais um estudo bíblico, né? Estamos estudando a série Não Desista dos Seus Sonhos. É a série dessa semana. Não desista dos seus sonhos, tá bom? Você tem algum sonho, né? E mediante o seu sonho, talvez que você já concluiu, talvez você ainda não alcançou ainda o teu sonho, né? E talvez você se sente uma pessoa agora desanimada ou talvez frustrada, porque no decorrer dos anos, talvez você não encontrou pessoas que desse palavras de incentivo para você. Você acabou contando os seus sonhos para alguém e o que você encontrou foi pessoas que desanimou a sua fé, o seu objetivo, o seu sonho, né? E talvez até em questão de muitas pessoas que estão aguardando um milagre, né? E já receberam tantas palavras às vezes de desanimar você. Mas hoje, à luz da palavra do Senhor, quero te animar a você sonhar com o teu milagre. Nós vamos falar hoje sobre milagres, tá bom? Então, que você possa assistir essa mensagem e depois, se você gostar, indicar essa mensagem para aquelas pessoas que estejam precisando, amém, irmãos? O tema da nossa mensagem de hoje: sonhe com fé. Não há como alcançar um milagre se você não tiver fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Então tenha fé, amém? Quero aqui agradecer a todos pelo carinho da sua audiência e lembrar a todos que estamos no propósito, começou essa semana, de estarmos orando por cada estado do nosso país, né? E estaremos orando pelo nosso estado do Ceará essa semana toda. Então hoje será o terceiro dia, que você possa ficar até o término desse programa, onde juntos estaremos fazendo uma grande corrente de oração, apresentando o nosso estado do Ceará e os seus 184 municípios. Amém? Então, vamos para o nosso tema de hoje. Prepare sua Bíblia, tá bom? Seu papel, sua caneta, para você anotar as referências bíblicas. Sonhe com fé. Nós vamos falar aqui, né, o primeiro ponto: sonhe com o seu milagre. Nós vamos falar aqui sobre aquela mulher que havia 12 anos, irmãos, que sofria daquela hemorragia. A Bíblia diz que ela havia gastado dinheiro com todos os médicos e ninguém poderia trazer o seu resultado, aquilo que ela mais sonhava, que era o seu milagre, era estar curada, né? Nós vamos aqui abrir aqui a palavra do Senhor para entendermos melhor essa passagem bíblica. Lucas capítulo 8, o versículo 43 ao 44. Abra sua Bíblia comigo, se você puder. Lucas capítulo 8, do versículo 43 ao 44, e depois nós vamos ler o 48. Diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 43 ao 44. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Versículo 44.
Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. O versículo de número 48 agora. 48 nos fala assim: E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, né, a fé dessa mulher. Uma mulher que dia após dia, né, estava sendo mais prejudicada, debilitada, né, pela sua saúde que não tinha mais. E não só, irmãos, a saúde, né, mas também falarmos da mentalidade dessa mulher. Porque o ser humano, irmãos, muitos nós sabemos que são muito interesseiros. Você granjeia muitos amigos quando tudo está dando certo na sua vida. As pessoas muitas vezes se aproximam de você, às vezes com algum interesse. O que você tem para oferecer? Né? Se você é uma pessoa fracassada, derrotada, que não tem nada, as pessoas não vão querer andar com você. Né? As pessoas vão querer andar com quem está crescendo, com quem tem algo para oferecer. Então essa mulher ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, a fortuna que ela tinha, não sei se era muito ou não, acredito que ela tinha condições financeiras. Então a Bíblia diz que ela havia gastado todo o seu dinheiro com todos os médicos, né? E ninguém pôde fazer nada por ela. O interessante que a gente pode ver aqui, irmãos, é que ela não tinha um amigo que conduzisse ela até Jesus, né? Acabaram-se os amigos. Há momentos que vai ficar só você, Deus e a sua fé. Então que você venha acreditar. E o que aconteceu ali, eu acredito que ela ouviu falar de Jesus que ia passando por ali. Então aquilo gerou fé nela, né? E o sonho dela ser curada. 12 anos, 12 anos à espera de um milagre. 12 anos, né? Recebendo palavras de negação e acreditando. Então você que escolhe. Você escolhe estar sentado, chorando com choro de derrota, ou se você escolhe dia após dia estar de joelhos. Eu vou ganhar essa guerra de joelho, pastor Edvan. Né? Estou passando um processo difícil, estou passando um processo de enfermidade, mas eu estou com meus joelhos no chão, todo dia clamando ao Senhor, estou derramando lágrimas, mas eu creio que eu vou vencer. Então siga o exemplo dessa mulher, né? Siga o exemplo dessa mulher. Então, creia, né? Creia que o Senhor há de conceder o seu milagre. A última palavra pertence ao Senhor. Então essa mulher, agora ela vai agir. Ela vai agora em busca de Jesus. Ela vai agora em busca do seu milagre, né? Então sonhe com o seu milagre. Você pode sonhar porque Deus, Ele é fiel para realizar o seu milagre. E ela saiu. E a Bíblia diz, irmãos, que ela houve com certeza obstáculos, né? Porque onde Jesus ia, era uma grande multidão com Jesus. Então agora imagina ela tentar se aproximar de Jesus para enfrentar aquela multidão. Então não é fácil, irmão. Nada na vida é fácil. Você tem que muitas vezes acreditar em você mesmo que é capaz de acontecer isso. Tá bom? Não veja só dificuldade, só barreira. Veja a solução. O Senhor vem te mostrar a solução, que Ele é fiel. Ele é o dono da vida, né? Todos nós um dia iremos partir, mas quantos milagres já aconteceram mediante a fé das pessoas? Então tenha fé, sonhe com o teu milagre. Você não vai morrer nesse leito de hospital. O Senhor tem coisas grandes para você. Eu me lembro quando eu, ainda novo convertido, né, peguei a dengue, estava ali no hospital muito mal, eu ainda não era casado, né, e eu não sei mais ou menos que idade eu tinha, entre 17 a 18 anos, e eu estava no leito do hospital, estava ficando dengue hemorrágica, um caos muito sério, não sustentava alimento mais no meu corpo. Quando eu estava ali naquele leito de hospital, já muito magro, né, debilitado, e eu ali, noites após noites, chorando, conversando com Deus, e ali, queridos irmãos, Deus usou ali uma serva dele, que eu nunca tinha visto, uma senhora evangelizando aquele hospital, e leito após leito, e chegou até a mim, transmitiu uma palavra de vida para mim, e perguntou se eu aceitaria uma oração, se eu aceitava uma oração, e eu disse que sim, e ela pôs as mãos sobre mim e ministrou a cura sobre a minha vida. E eu com fé ali, eu pude crer que através daquela oração Deus estava ali me curando naquele leito do hospital. E eu fiz um propósito com Deus: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, Senhor, desse leito de hospital, eu vou levar as coisas mais sérias contigo, Senhor, não vou estar brincando com a tua palavra, eu vou voltar, Senhor, eu vou me casar, eu vou fazer a tua obra. E foi isso que eu falei para o Senhor: eu tenho cumprido isso. Deus naquele dia me curou.
né? Eu senti a cura no meu corpo, eu senti estar curado como aquela mulher, né? E ali eu cheguei para o médico ali e falei que estava curado, né? E ele disse: olha, você tem que assinar um termo aqui de responsabilidade. E eu assinei o termo, irmão. Eu fui para casa ali sentindo que estava curado. Para honra e glória do Senhor, o Senhor me curou. E me casei com a minha esposa que está aqui ao meu lado. Temos mais de 20 anos de casados, para honra e glória do Senhor. Temos 3 filhos. E o Senhor tem nos entregado o ministério e agora esse canal, que sempre estamos aqui levando a palavra do Senhor. Então essa mulher, ela colocou no coração, né? Se tudo aquilo que eu ouço dele é verdade, então eu vou exercer a fé. E ela não chamou o mestre, ela só tocou nas vestes dele. Imediatamente o milagre aconteceu. Jesus parou e disse: quem me tocou? Né? E os discípulos não entenderam. Saiu muita gente, a multidão te aperta, te toca. E identificar quem te tocou agora não tem como. E o Senhor fala aquela palavra: irmãos, alguém me tocou diferente. Porque do meu corpo saiu virtude, saiu poder. No momento que essa pessoa tocou, algo saiu de mim, saiu cura para essa pessoa. Quem foi essa pessoa? E a mulher se apresentou, porque ela sentiu no seu corpo estar curada, né? Então, meus irmãos, isso é muito forte. Então, haja com fé, sonhe com o seu milagre. Tudo é possível àquele que crê. O Senhor vai te tirar desse leito e você prepara para dar o teu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos aqui para o segundo ponto. Nosso segundo ponto: não pare diante das circunstâncias, tenha fé. Nós não podemos parar, irmão, diante das circunstâncias. Temos que ter fé, porque as circunstâncias vão surgir muito para a gente parar, né? Mas não pare, tenha fé. Vamos aqui para essa referência bíblica, Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10 e o versículo 46. Nós vamos ler o versículo 46 ao 52. Vamos falar sobre o cego Bartimeu, né? Conhecido como cego Bartimeu. Vamos ler aqui essa passagem bíblica. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, irmãos, olha que fato maravilhoso que aconteceu, né? Aquele homem, ele estava mendigando, né? Porque agora precisava de moedas, de esmola para sobreviver, né? Então, irmãos, ele pediu a Deus, né, que ele viesse enxergar. Porque Jesus fez uma pergunta, mas primeiro, irmãos, teve a persistência dele. E o que a gente pode aprender aqui, irmãos, é que as pessoas não incentivavam para que ele recebesse o milagre dele. As pessoas falavam: cala-te, o mestre não vai te ouvir. Então é muito difícil, irmão, quando você está lutando, você está por um projeto, por um trabalho, você está ali persistindo, e muitas vezes o que você encontra é palavras de desânimo, né? E às vezes você não encontra pessoas que vão colocar você para frente, né? Então, eu louvo a Deus, irmãos, porque o Senhor tem me dado graça para estar aqui transmitindo, né, já há mais de um ano aqui no nosso canal, levando com muita humildade a palavra do Senhor todos os dias. Mas se eu fosse olhar para as pessoas que se dizem ser meus amigos e me darem palavras de incentivo nesse canal, talvez eu já tinha desistido, que a gente não vai encontrar, dificilmente, né? Não que eu busque glória, não. Os irmãos estão entendendo, a glória é para o Senhor. Eu estou falando em termos de incentivo, né? Em termos de incentivo. Talvez
90% de pessoas que se dizem ser meus amigos, muitas vezes, isso acontece com você, às vezes não estão com a gente. Às vezes fica 10% só daqueles que acreditam em você. Então, com esse cego talvez não tinha nem 90%, nem 10%, não tinha ninguém que acreditasse nele, que dissesse, olha, vamos lá, vou te levar, hoje é o dia da sua cura, vamos lá. Ele teve mesmo que acreditar. Então tenha fé. Quando as pessoas veem resultado, aí elas vão chegar. Ô, pastor Edivan, mas eu acreditava que esse trabalho ia crescer, né? Eu acreditava que Deus era contigo. Aí quando as pessoas começarem a ver resultado, elas vão chegar até você. Vão dizer que estava contigo, né? Tá bom? E a gente nessa hora precisa ter muita humildade para que não entre dentro de nós, né? Algo da gente querer ter algum rancor, alguma coisa. Não, irmãos. A gente tem que ter um coração voltado totalmente para Cristo, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer saber até onde você vai, né? Deus quer saber se realmente você quer isso. Deus queria saber se o cego Bartimeu queria mesmo ser curado, né? Então, irmãos, o Senhor Jesus mandou chamá-lo e alguém disse, tem bom ânimo, porque o Mestre te chama. A sua persistência valeu a pena. E ele vai até Jesus e o Mestre pergunta, o que você quer? Ele disse, Senhor, que eu veja. E o Senhor vê, a sua fé te curou. Então, irmãos, tenha fé. Tenha fé. O tema da nossa mensagem hoje, sonhe com fé. Não sonhe sem fé. Sonhe com fé. Sonhe com coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, né? Então, não pare diante das circunstâncias. Tenha fé. Eu não sei o que você está passando, mas não dê ouvido a palavras de derrota, tá bom? Creia, tudo é possível aquele que crê. O Senhor vai te dar visões, e visões grandes, de projetos grandes. E talvez pessoas não vão acreditar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas persista, comece de pouco, aleluia, mas tenha fé, perseverança, o Senhor é contigo. Para nós encerrarmos aqui, irmãos, terceiro ponto, vamos falar aqui, a última palavra pertence a Deus na sua vida e na minha vida, você crê? A última palavra pertence a Deus. Vamos aqui, Lucas capítulo 8 e o versículo 40. Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 8 e o versículo 40. Nós vamos ler o 42, depois o 49 ao 50. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava-o a multidão. Agora vamos ver o versículo 49 ao 50. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Então, irmãos, nós podemos ver aqui esse fato que aconteceu, né? De um pai, irmãos, em busca de Jesus pela cura da sua filha que estava prestes à morte. E ele se esforça, ele encontra Jesus. E ali, meus irmãos, quando ele encontra Jesus, a gente vê que aconteceu aquele período, né, da cura da mulher que tocou em Jesus, que eu falei agora há pouco, do fluxo de sangue. E ele ficou vendo ali que Jesus parou para atender aquela mulher. E houve aquele tempo de intervalo, e naquele período ali, irmãos, que Jairo estava vendo o milagre acontecer ali, a fé dele estava sendo mais fortificada, né? E ele não se curou essa mulher, agora vai ser a minha filha, né? Mas de repente chega no meio da circunstância um mensageiro, uma mensagem que ele não queria ouvir, dizendo, Jairo, não incomodes mais o mestre. Você se esforçou, você chegou até perto, mas sua filha já morreu. Então não adianta mais, né? Agora vamos preparar agora o velório, né? Porque sua filha acabou de falecer. Irmãos, Jesus Cristo estava ali quando ouviu aquelas palavras, né? E Jesus Cristo fala o que eu li aqui para vocês no versículo 49 ao 50, que eu acabei de ler aqui com vocês, ó. Estando ele ainda falando, chegou um da casa dos príncipes da sinagoga, dizendo,
a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Então a última palavra pertence a Deus na sua vida. Crê somente no seu milagre. Crê somente que Jesus, ele pode solucionar, ele pode trazer vida onde tem morte. E ele pode fazer um milagre na vida do seu pai, da sua mãe, quem sabe de alguém que esteja no hospital, tá bom? Nós vamos orar. Enquanto eu vou orar, se você estiver perto dessa pessoa, coloque a mão sobre a cabeça dessa pessoa, se você não puder colocar a mão na enfermidade dessa pessoa. E nós vamos orar e depois, já em sequência, estaremos orando pelo estado do Ceará, amém? E pelos seus 184 municípios. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer nesse momento por essa palavra, Senhor. Ó Deus, eu quero te apresentar agora essa pessoa que se encontra enferma, Senhor. E quem sabe está no leito do hospital, quem sabe, meu Pai, está agora aí, meu Pai, esse irmão com a sua esposa, Senhor. E está aí, meu Pai, esse pai com esse filho, essa esposa, meu Pai, com seu filho, com o marido. Senhor, onde essa pessoa agora está colocando a mão sobre esse local da enfermidade, Jesus? Que não seja a mão dela, mas que seja a tua. Ó meu Deus, faça um milagre agora, Senhor. Tudo é possível aquele que crê. O Senhor sabe por quê, meu Pai? O Senhor trouxe essa palavra me usando nesse momento, Senhor. Então usa agora, meu Pai, a minha vida. E usa agora as mãos dessa pessoa, Pai. E vai sarando agora, Pai. Nós repreendemos essa enfermidade, esse caroço, esse câncer, essa doença, esse problema no rim, no pulmão. Ó Deus, restaure agora e traga vida. Receba saúde agora. Em nome de Jesus Cristo, receba agora a cura. Em nome de Jesus Cristo, sinta no teu corpo agora o Senhor trocando o teu sangue. Respire agora, aleluia, porque o Senhor te cura nesse momento. O Senhor envia seu anjo aí para te entregar sua cura, em nome de Jesus Cristo. Diga obrigado, Jesus, pelo meu milagre. Diga com fé, diga eu recebo o meu milagre, em nome de Jesus. Então, querido, receba teu milagre. E nós agora concluímos orando pelo nosso estado do Ceará. Deus amado, Deus querido, nós te apresentamos agora, Senhor, o nosso estado, Pai do Ceará, os seus 184 municípios, Pai. Eu ministro a paz sobre o nosso estado. Eu ministro, meu Pai, salvação, a tua misericórdia sobre esse estado. Senhor, abençoa cada pastor, Pai, do nosso estado do Ceará, de diversas denominações. Abençoa as autoridades, Pai, desse estado, Senhor. Abençoa os bairros, Senhor, de cada cidade desse município. Repreende a violência, Pai, a maldade. Ó, Senhor, protege os inocentes, meu Pai, contra o mal. Ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos para abençoar, Pai. E assim, meu Pai, nós somos gratos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Se você não teve tempo de assistir toda a mensagem, mas assista depois, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais, com o número de pessoas que você puder. Ative o sininho, dá aquele like se você tiver gostado da mensagem. E se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Você fazendo isso, o YouTube entende que aquilo que estamos fazendo é relevante e indica esse vídeo para mais pessoas. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. E eu te aguardo amanhã em mais um programa Vivendo com Sabedoria. Que Deus te abençoe. E todos os sábados nós temos o clamor pela a família. A partir das 10 da noite, sábado será, né, pastora Maria, o grande encerramento do nosso propósito. Sim. E que você venha estar conosco em nome de Jesus. Amém.